8h33, vamos direto ao Rio de Janeiro agora. O Pedro Dobal já está com a gente. Temos dois assuntos. O primeiro deles diz respeito a Americanas, porque saiu o primeiro resultado divulgado da Americanas depois das denúncias de fraudes, lembra? E o resultado é o seguinte, um prejuízo de mais de 4 bilhões de reais. Dobal, impressionante esse número aqui. Bom dia para você. Bom dia para você, bom dia a todos. Um resultado que foi divulgado aí depois de alguns adiamentos, mas que apesar desse número que a princípio assusta a gente, a Americanas comemorou de certa forma esse resultado. É o primeiro número divulgado aí referente a 2023, prejuízo no terceiro trimestre soma 1.621 bilhões de reais. Isso representando aí um prejuízo quase 18% menor do que o que tinha sido registrado um ano antes. E aí, somando os 3 trimestres que tiveram os dados divulgados até agora, os 9 primeiros meses de 2023, esse prejuízo acumula aí 4.611 bilhões de reais, uma queda de 23,5% em relação ao ano anterior. Então, no balanço divulgado pela rede de varejo, eles dizem que o ano de 2023 foi, sem dúvida, o mais desafiador da história da Americanas, não só pela magnitude da fraude que foi revelada, mas também pela necessidade da empresa se reconstruir. Mas eles dizem que, apesar disso, hoje a situação da empresa já é melhor, já superaram a fase crítica. Isso, a própria Americanas diz isso no balanço divulgado hoje. A gente lembra que essa descoberta do rombo de 20 bilhões de reais em janeiro do ano passado afetou também as vendas. Algumas unidades, inclusive, foram fechadas. E aí a gente tem o resultado de queda de 51% nas vendas, 16 bilhões de reais nos 9 meses de 2023. Um dos números também aguardados é em relação ao endividamento da empresa. No encerramento do terceiro trimestre de 2023, as dívidas líquidas somavam 33 bilhões de reais, aí sim representando um aumento de 10% na comparação com 2022, e a dívida bruta chegava a 38 bilhões de reais, ainda patamares altos, mas a empresa diz que com um plano de recuperação judicial que já foi homologado, já foi aprovado, a tendência é que a situação financeira da empresa vá melhorando. A gente lembra que essa situação toda acontece desde janeiro do ano passado, quando foi anunciado esse rombo de 20 bilhões de reais. O CEO da empresa, na época, chegou a renunciar e teve toda uma troca envolvendo a diretoria da empresa. A empresa entrou em recuperação judicial, o plano foi homologado pela Justiça e desde então tem algumas investigações em andamento na Câmara dos Deputados, na Justiça, na Bolsa de Valores e também na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Inclusive, uma dessas investigações na CVM busca entender justamente se houve ou não anuência dos diretores da empresa nessas fraudes que foram realizadas, fraude aí de 20 bilhões de reais. A previsão, segundo a nossa apuração do nosso João Videira, é que essa investigação seja concluída até março, até o mês que vem. Então a gente pode ter alguma novidade em relação a esse assunto. Tem ouvinte perguntando aqui, faz muito sentido, sobre as empresas que auditaram, né, as Americanas. Porque o Pedro está falando aí de diretores, enfim, da alta cúpula, mas também essas empresas estão respondendo, né? A CPI, a PricewaterhouseCoopers e também a KPMG. Tem enviado representantes ao Congresso para discutir e acompanhar justamente essa CPI aí na Câmara dos Deputados. É só lembrando que ninguém foi preso, né? Ninguém até agora foi responsabilizado por esse rombo gigantesco, talvez a maior fraude da história do país, certamente uma das maiores do mundo. Estamos falando de 20 bilhões aqui, que passaram despercebidos. Aparentemente, ninguém foi responsável por aquilo, né? Foi uma distração. Ops! Né? Enfim, uma maluquice, né? Esqueceram ali. Né? Quantos zeros tem 20 bilhões? 20 mil tem 5, 20 milhões tem 8, 11. Esqueceram 11 zeros ali à direita e deixaram passar esse valor aí sem que houvesse nenhum dolo, né? Pelo menos, por enquanto, é essa a explicação oficial. Se não há punição, é porque não houve culpados. Né? É disso que se trata. E olha que quem tocava a empresa eram considerados os exemplos de capitalistas bem-sucedidos, exemplos a serem seguidos. Né? Arrotavam virtudes, eram admirados e aplaudidos. Olha aí, comemorando resultado de mais de 4 bilhões de prejuízo. Obrigado, Dobal. Valeu, um abraço. Valeu.